Painel 3, Sociedade O Olhar da Lusofonia. Por isso pedia que se dirigissem à mesa o moderador João Ramalho dos Santos, António Jácomo e Paulo Ivo Garrido. Por favor. Okay, by the way, now we'll switch this. So if anybody has questions, feel free to ask them in English and we will translate. Or we won't need to translate, right? Não vamos precisar. Ok, bom. Mas agora, pá, chega de inglês, pá, acho que já chega, estou cansado. O inglês é cansativo. Portanto, obrigado a todos, bem-vindos a esta última parte. Tem sido o meu cérebro está super estimulado, espero que os vossos também, e vamos continuar isto numa perspectiva lusófona. E temos aqui dois oradores excepcionais. O António Jácomo vai ser o primeiro, apesar de estar certo, vai ser o primeiro, que é professor auxiliar do Instituto Universitário de Ciências de Saúde do Porto, da CESPU, e é muitas outras coisas, mas é sobretudo conhecido por ter sido em Portugal quem tem dinamizado discussões sobre a neuroética já muito antes da neuroética ser um tema, curiosamente. E, portanto, António, que eu agora sei que se chama também Bartolomeu, coisa que eu não sabia, é sempre bom termos os nomes das pessoas todos, bem-vindo e muito obrigado. E o professor Paulo Ivo Garrido, professor doutor Paulo Ivo Garrido, que eu tenho o prazer de conhecer pessoalmente depois de ter conhecido Zoommente, onde estivemos numa discussão precisamente sobre a audição que a Unesco fez sobre estes temas à comunidade lusófona. Aliás, creio que estão aqui outras pessoas que estiveram nesse evento. Muito bem, muito obrigado. Também é um prazer conhecê-lo pessoalmente desta vez. Portanto, começamos pelo António Jácomo. Tem 15 minutos, António, está bem? Não? Já aumentou, porque eu tinha 10. Ah, tinha 10? E agora já tenho. Então tem 10 minutos. Assim, poderei. Pronto, sim, pronto. Quando quiser. Agora sim, parece que está a funcionar. Eu queria primeiro saudar a todos e agradecer ao Conselho Nacional esta honra que me dá de poder estar aqui presente no seu seminário anual, em especial à professora Maria do Céu Patrão Neves e ao João Ramalho, que sei que lideraram esta iniciativa de me convidar para esta tão prestigiada conferência. E eu vou começar por dizer que daquilo que vou falar, eu vou falar em português porque me pediram para falar em português e porque acho que faz todo sentido, se vamos falar da realidade lusófona das questões da neuroética, falarmos daquilo que foi um trabalho que podemos classificar como um trabalho pioneiro na área da neuroética, das questões éticas associadas às neurociências, como uma parte de um background da bioética. Aliás, a bioética é a mãe de todas estas questões que nós vamos debater e é a minha casa-mãe. Foi no Instituto de Bioética da Universidade Católica, quando estava sediado no Porto e quando era uma entidade independente e com grandes nomes associados ao seu destino, que foi lá que aprendi muito daquilo que é esta dimensão da neuroética, ou seja, esta preocupação, esta reflexão bioética associada às questões das neurociências. Teve como grande dinamizador um pioneiro improvável. Eu queria aproveitar esta celebração e esta minha apresentação para dizer que celebramos precisamente este ano 10 anos da primeira grande iniciativa na área da neuroética que se chama ICON, International Conference on Neuroethics. E foi precisamente aqui em Lisboa, pela mão de um pioneiro improvável, o professor Daniel Serrão. Tive a honra e o privilégio de trabalhar com ele no Instituto de Bioética e com ele aprender e com ele ser entusiasmado para este dinamismo e para esta missão de desenvolver, iniciar uma reflexão sistemática da neuroética aqui em Portugal. E fizemos-lo no início
quando ainda esta questão do debate da ética das neurociências não tinha nome, não tinha este nome pomposo de neuroethics. E ainda muito antes dos grandes debates internacionais, do Human Brain Project, por exemplo, serem uma realidade presente na reflexão que hoje fazemos. Mas, ao mesmo tempo, aquilo que o professor Daniel Serrão, eu como seu escudeiro e seu auxiliar na altura, tivemos a intuição de fazer, foi rodear-nos dos melhores. E dos melhores não só na área da bioética, porque então o Instituto de Bioética da Universidade Católica era um alfobre dos grandes nomes nos quais a professora Maria do Céu Patrão Neves era pioneira e era também um dos elementos fundamentais, juntamente com o professor Walter, a professora Ana Sofia Carvalho, o João Ramalho, que também connosco colaborava. Nessa altura, juntamos-nos dos melhores para nos ajudar a fazer esta reflexão, que teve como primeira característica este elemento. A reflexão neuroética só pode ser feita com a presença dos neurocientistas e dos institutos, das instituições de neurociências. E desde a primeira edição da primeira ICON, que sempre percebemos que era fundamental pedir o apoio, a reflexão, a partilha de conhecimento dos neurocientistas, em primeiro lugar portugueses. O Albino Maia, por exemplo, foi logo dos primeiros a estar connosco. Muita gente da Fundação Champalimau esteve connosco para nos ajudar nesta reflexão. E aquilo que eu vou fazer rapidamente é apresentar-vos uns quadros para fazer esta história da neuroética em Portugal. E começo com este quadro, muito simples. Este quadro, no fundo, tem dois elementos. Um é aquilo que são os grandes temas, as grandes temáticas que a nível internacional eram debatidas na questão da neuroética, ou seja, quais eram os tópicos que estavam associados à reflexão sobre as neurociências. E aquilo que é interessante é que o professor Daniel Serrão e eu, e o grupo que connosco depois se foi juntando, também procuramos fazer dos temas preferenciais da nossa reflexão neuroética muito similares àquilo que era este acompanhar a reflexão internacional, mas com uma característica lusófona e portuguesa, que era as questões que estão mais associadas, em especial à questão da dimensão filosófica, teórica, da bioética fundamental, nesta ideia central. Queríamos não apenas saber e ajudar os neurocientistas a debater as questões éticas e a ter a preocupação e a sensibilidade ética, o ethical awareness, mas principalmente pensarmos quais são as implicações que os avanços das neurociências têm na fundamentação da ética. E foi um prazer, esta tarde, ouvir precisamente este debate, quer pelo Albino, quer na intervenção seguinte, esta reflexão das consequências que os avanços das neurociências, o conhecimento do cérebro, implicam para a refundamentação, e não os novos valores, mas a refundamentação dos valores associados à bioética. O nosso caminho na reflexão bioética em Portugal e da neuroética teve dois grandes pilares. Um deles, como eu já referi no início, chamava-se ICON, a International Conference on Neuroethics. Esta conferência internacional, na qual logo na primeira edição tivemos o Jean-Pierre Changeux, por exemplo, como nosso orador principal, Goldman, que veio também logo na primeira edição, para nos ajudar a debater esta dimensão. E primeiro vou falar deste acontecimento, da ICON, e o que é que ela foi, o que é que ela representa hoje para a reflexão neuroética a nível nacional e que agora extravasou para a lusofonia e para a nível internacional. Este quadro é um pequeno quadro com o número de participantes. E vede como na primeira edição que nós tivemos em Lisboa, em 2014, nós tínhamos 35 inscritos nesta edição. E à medida que fomos fazendo as nossas edições, nós fomos
aumentando os nossos interessados, os nossos auditores, como o professor Daniel Serrão gostava de chamar a todos aqueles que connosco vinham fazer reflexão neuroética. E nesta última edição, estes 483 participantes de uma versão híbrida, virtude da pandemia, na altura da pandemia, as consequências que estão associadas, esta inovação que são este recurso informático, nós vemos que, na verdade, o interesse pela questão da neuroética é um interesse cada vez mais acentuado. Mas há outro elemento que é fundamental, um pilar e a pedra de toque do sucesso desta iniciativa em Portugal. Os nossos parceiros. Neste quadro representa de uma maneira muito simples todas as instituições, os grupos, os grandes centros de investigação que desde o primeiro momento, praticamente em todas as edições, se associaram a esta iniciativa. Desde a Fundação Calouste Gulbenkian, à Fundação Champalimaud, ao Centro de Neurociências e Biologia Celular de Coimbra, ao CNC, ao ICBS de Braga, estas grandes instituições, desde a primeira hora, quiseram estar connosco para debater uma área que podia à partida parecer que não seria o seu grande campo de ação, mas aceitaram, desde os seus diretores, todos os diretores destes centros de investigação apareceram e estiveram presentes em todas as iniciativas e acarinharam da maneira mais aquela que era possível dentro deste contexto. Uma outra realidade é a dimensão internacional que quisemos dar à reflexão que se ia fazendo aqui em Portugal nesta área. E neste quadro, aquilo que nós vemos é a proveniência e o número de conferencistas que em cada edição estiveram presentes. Tivemos sempre esta preocupação de chamar um grande leque de investigadores em áreas específicas, na área das neurociências e na área da bioética, para que nos pudessem dar uma visão de conjunto, uma paleta de reflexão que fosse ela fundamento daquilo que seria os elementos essenciais na área da neuroética. Mas há outro elemento, é esta dimensão internacional. Neste pequeno quadro, nós vemos que quase a esmagadora maioria dos grandes países que estão a fazer a investigação nesta área das neurociências e com a grande preocupação na área da neuroética estiveram presentes. Desde logo, vindos dos Estados Unidos, os portugueses, como é evidente, do Reino Unido, do Brasil, do Canadá, da África do Sul, tivemos sempre esta preocupação de chamar gente de outras latitudes para que com a sua dimensão, para com a sua reflexão, nos pudesse dar esta tal visão de conjunto, desta globalidade que deve ser um paradigma da ética, da bioética e, em especial, da neuroética. Mas há um outro elemento que também é importante. O número de trabalhos científicos que foram apresentados ao longo destas edições da ICON. Ou seja, conferências, não só feitas pelos grandes especialistas, mas quisemos também dar a oportunidade aos jovens investigadores júniores, aos interessados nestas questões, para apresentarem pequenas comunicações, ou pequenas e grandes, em alguns casos, magníficas comunicações e pósteres que pudessem também partilhar com aqueles que são, na maior parte das vezes, os seus ídolos da investigação perante os grandes cientistas, poderem também eles dar a sua opinião e assim partilhar e divulgar a informação. Para simbolizar apenas esta quarta edição, que tem um grande número de comunicações científicas, foi a edição em que a rede europeia, a Euronet Neuron, veio a Portugal de propósito fazer a sua reunião anual com os seus investigadores e no momento da ICON e ser nosso parceiro. Foi uma das edições mais conhecidas nesta área e que manifesta duas coisas. Primeiro, o reconhecimento que os nossos parceiros internacionais têm sobre aquele trabalho
simples, humilde que íamos fazendo, mas que tinha esta honestidade intelectual que levou a que eles também quisessem estar presentes e testemunhar e trazer os seus investigadores, prémios de bolsas, de projetos de investigação a nível europeu, para que aqui também pudessem participar e partilhar connosco a sua informação. Só para terminar, esta segunda iniciativa, que é uma iniciativa já não dedicada à ciência e à investigação mais académica. Uma divulgação, uma preocupação que o professor Daniel Serrão e eu tínhamos desde o início. Divulgar neuroética ao lay people. Às pessoas que não têm formação científica e académica, que não são cientistas. E organizamos uma iniciativa que se chamou Mente à Sexta-feira, realizada na Universidade Católica, no Porto, na altura, e começou também muito pequenina. Serviu para o nosso doutoramento em bioética. Tínhamos um doutoramento em bioética com alguns alunos e era para eles que tínhamos feito a primeira edição. Mas desde a primeira edição nós tivemos um desafio de pessoas que quiseram também participar. Ao ponto que de 2014 a 2016, a altura em que infelizmente o Sr. Professor teve o acidente e depois, como sabem, o professor Daniel Serrão iria falecer um ano depois, até as iniciativas que foram realizadas na égide do professor Daniel Serrão, nós tivemos mais de quase 1.100 participantes. Pessoas que não tinham nenhuma ligação à academia, mas que vinham escutar-nos semanalmente às sextas-feiras ouvir falar da mente. Esta é uma iniciativa. A outra iniciativa, quando fechou o Instituto de Bioética no Porto e foi transferido aqui para Lisboa e deixamos de estar a colaborar no Instituto, passamos a mesma iniciativa agora para a CESP, onde trabalho neste momento. E lá foi novamente uma iniciativa cheia de entusiasmo. Nestes 2 últimos anos em que tenho trabalhado na CESP, são 930 inscritos que vão via digital ou presencial ouvir eu e agora o professor Bruno Peixoto, da área das neurociências, ouvirmos trabalhar estas questões. Termino com aquilo que se chama o impacto da nossa atividade. O primeiro é esta iniciativa, o Prémio Daniel Serrão, que muito nos orgulha. São já 4 as bolsas que fomos atribuindo aos melhores trabalhos, às melhores comunicações, dedicado aos jovens investigadores na área da neuroética. A outra é este quadro, de todas as publicações que fomos fazendo e que suscitavam não só apenas os membros mais próximos da neuroética, mas outros investigadores foram fazendo unicamente destinada à questão, ao tópico específico da neuroética e também a participação, quer na European Initiative on Neuroethics ou na ERANET Neuron e em especial nesta avaliação do Excellent Paper on Neuroscience, que é uma das grandes iniciativas a nível europeu para premiar a investigação que é feita pelos jovens investigadores e por todos aqueles que apresentam os seus quadros. Mas também tivemos a oportunidade de ver surgir 2 teses de doutoramento no Instituto de Bioética. Uma da doutora Ana Elizabeth, precisamente sobre as questões da neuroética e do neurodireito. Outra da doutora Adelaide Costa, uma psiquiatra do Porto, que também fez uma brilhante tese de doutoramento associada ao neuroenhancement e as questões do desafio à bioética. E por último, o futuro. Estamos a preparar já a edição 2025 da ICON, que terá lugar daqui a um ano, precisamente, também aqui em Lisboa, e que vamos trabalhar
precisamente a questão de agency, a questão desta estrutura que nos ajuda a tomar a decisão. E todos estes contributos, todos estes relatórios são fundamentais para percebermos o futuro desta realidade. Portanto, eu queria agradecer ao Conselho, dar-me esta oportunidade de fazer esta anamnese, desta história, desta síntese histórica, desta iniciativa da neuroética e sei que posso contar sempre com a senhora professora e com o Conselho, e o Conselho, na medida da minha possibilidade, naquilo que eu puder, também estarei sempre disponível para o fazer. Muito obrigado a todos. Muito obrigado, António. Só para esclarecer uma coisa, o António referiu o meu nome. Eu queria só dizer que eu fui aluno de Bioética na Universidade Católica do Porto. Aluno. Não fui nada de mais. E fui lá para precisamente aprender coisas sobre ética, porque acho que devemos ir aprender com quem sabe mais que nós, e porque a maior parte das pessoas eu discordava profundamente delas, em termos das suas posições. Eu acho que aprendemos muito mais quando falamos com pessoas com as quais discordamos. Essa tem sido a minha filosofia desde sempre. Não é de agora. Portanto, eu passo a apresentar então o professor Dr. Paulo Ivo Garrido. É um professor e cirurgião que tem tido uma atividade muito extensa em Moçambique, não só do ponto de vista regional, como nacional. Foi médico e cirurgião nos Hospitais Centrais da Beira, no Hospital Central de Maputo. Foi o primeiro reitor do Instituto Superior de Ciências e Tecnologias de Moçambique. Foi também Ministro da Saúde e não só em Moçambique, mas tem tido uma atividade muito intensa na África Oriental, tendo sido dirigente e fundador de associações de cirurgiões da África Oriental. Portanto, professor Paulo Ivo Garrido, muito obrigado mais uma vez por ter vindo, e agora a palavra é sua, tem 15 minutos. Disseram-me 25. Olha, é assim, o António disse que tinha 10, como é que ele ia pôr aquilo tudo em 10 minutos, eu não sei. Tinha que falar mais rápido que o ChatGPT. Portanto, se quiser falar 25, está à vontade, já não vou dizer nada agora. É só... Está assim. Para trás. Aqui é para trás. Muito boa tarde. Eu queria começar por agradecer ao Conselho Nacional de Ética de Ciências da Vida de Portugal pelo amável convite que me foi dirigido para estar aqui hoje presente a participar neste seminário que tem como título O Cérebro Modificado, Implicações Éticas das Neurotecnologias, o Olhar da Lusofonia. O objetivo que me trouxe a Lisboa, onde cheguei ontem e de onde partirei amanhã, foi trazer aos presentes uma informação sobre um webinar que teve lugar no dia 2 de julho, reunindo africanos de diversos países, falantes de língua portuguesa, que se debruçaram sobre um documento a que a Daphne fez referência, que é uma recomendação da Unesco, que está neste momento em preparação e que depois será levada no próximo ano à 43ª Conferência Mundial para aprovação pelos governos. Esse foi o objetivo que me trouxe aqui. De qualquer maneira, e antes de entrar nisso, eu gostaria só de salientar que, na nota introdutória deste seminário, lê-se o seguinte: as neurotecnologias podem ajudar no diagnóstico de doenças do sistema nervoso, mas também podem ser usadas para influenciar o pensamento e a consciência humana, abrindo caminho para novas formas de controle. E eu penso que este é o pano de fundo que orientou todas as intervenções hoje, desde a primeira até agora. Depois, o outro aspecto é que eu tenho articulado muito com a doutora Cíntia, que é uma senhora muito prestativa, excelente, e perguntei-lhe, mas, doutora, eu vou falar para quem? E ela disse, vai falar para muitos jovens, vai falar para estudantes. E eu disse, deixa-me falar para eles,
peço a indulgência dos mais velhos, mas vou falar para os jovens. Vou procurar que seja uma palestra educativa para jovens que estão a iniciar nesta área tão complexa e com um nome tão pomposo como o da ética das neurotecnologias. Deste modo, começaria por uma parte conceptual e depois, na segunda parte, seria explanativo. Vamos à parte conceptual. O que é neurociência? Não podemos falar de neurotecnologias sem falar de neurociência. E a neurociência é o campo científico que se dedica ao estudo do sistema nervoso. Tradicionalmente é considerado um ramo da biologia, mas com a evolução, hoje, a neurociência é uma ciência interdisciplinar, que colabora com outros ramos, como a medicina, a fisiologia, a educação, a física, a química, a ciência da computação, a engenharia, a linguística e a psicologia. A neurociência, como ouvimos aqui, através dos depoimentos dos colegas que me antecederam, teve avanços vertiginosos nos últimos 30 anos. E aqui eu queria citar a questão das redes neurais artificiais. Um ponto importante que sobressai na investigação das neurociências é esta das redes neurais artificiais. Para os jovens que não são médicos, devem saber que o sistema nervoso é constituído por uma célula típica chamada neurónio, daí as redes neurais. Só que as redes neurais artificiais são modelos matemáticos, concebidos por matemáticos e cientistas de computação, e procuram dar uma imagem simplificada do funcionamento do cérebro humano. A neurociência computacional evoluiu muito, de tal maneira que, outra vez para os mais novos, na década de 80, houve uma empresa chamada IBM que decidiu produzir um computador. E o objetivo do computador era só disputar partidas de xadrez com o campeão do mundo na altura, o Sr. Garry Kasparov. E o computador chamava-se Deep Blue. Ele fez a primeira ronda de partidas e empatou. Os cientistas foram lá, melhoraram um bocadinho o computador e na segunda ronda de partidas o Garry Kasparov perdeu. Foi a primeira vez que um campeão mundial de xadrez foi derrotado por uma máquina. 1987. Estou a ver aqui jovens que ainda não tinham nascido na altura. Agora, quando hoje falamos de neurociência, neurotecnologias, a expressão que aparece logo é inteligência artificial. AI. E é conveniente que percamos uns minutos para falar sobre a inteligência artificial. Afinal, o que é inteligência artificial? A inteligência artificial tem muitas definições, mas a mais simples é esta. É toda a tecnologia digital com capacidade para simular o modelo humano de raciocínio, para solucionar as mais variadas questões. E para os mais jovens, inteligência artificial é igual a ChatGPT. Embora a inteligência artificial seja muito mais do que isso. Mas o que está em voga é o ChatGPT. Agora, é importante que nós entendamos que as preocupações com a inteligência artificial vêm de muito longe. Para nós, os mais velhos, lembramos do Sr. Alan Turing, 1949, o Enigma, etc. Mas em 1952 houve um senhor chamado John McCarthy. E o John McCarthy é considerado o pai da inteligência artificial, que foi o primeiro homem que usou esta expressão. John McCarthy, 1952. Só que, a partir de finais da década de 50, os cientistas começaram a expressar preocupações. Isto da inteligência artificial leva-nos para onde? Para onde é que vamos? E agora, para os mais velhos dentre nós, se recordam do famoso 2001 Odisseia no Espaço, do Stanley Kubrick, em que pela primeira vez a nave espacial vai lá para cima e o computador, que se chamava HAL, de repente deixa de obedecer aos astronautas. Esse é que é o 2001 Odisseia no Espaço, é um filme de 1968. Depois passam-se uns 20 anos, a ciência computacional continua a evoluir
E alguns mais novinhos já devem ter ouvido falar do Robocop. É quando se começa a falar da interface entre o corpo humano e a máquina, o famoso Robocop. Depois aparece o Jean-Claude Van Damme, com os cyborgs, que é a interação entre o homem e a máquina. Mas a ciência continua-se a desenvolver de tal maneira, sobretudo com a nanotecnologia, em que já não é preciso haver interface entre o homem e a máquina. Já podemos agir diretamente sobre o cérebro. Aparece o conceito da lavagem cerebral. E então temos em 2004 o famoso filme O Candidato da Manchúria, que tem como principal protagonista o Denzel Washington. Os jovens que ainda não viram o filme, eu convido-os a irem ver, vão ver tudo isto que estou aqui a dizer. Fast forward, temos continuam, à medida que os anos passam, continuam a aparecer pessoas a dizer, mas esta coisa da inteligência artificial, para onde é que nos leva? Quais são as implicações disto? Em 2014, o agora falecido, famoso astrofísico inglês Stephen Hawking dá uma entrevista muito importante em que nos alerta para os perigos da inteligência artificial. Depois, uma pessoa que eu vi, que é uma pessoa de quem muita gente gosta aqui na sala, que é o Elon Musk, no mesmo ano, também alerta para os perigos da inteligência artificial. O ano passado, o recentemente falecido Noam Chomsky escreveu um artigo seminal no New York Times, em que aborda a questão da inteligência artificial, em particular a questão do ChatGPT. E o artigo é muito importante, vale a pena ler, porque uma das coisas que o Chomsky diz é que nem é inteligência, nem é artificial. Vale a pena lerem. Há 2 meses, o Papa Francisco, discursando no Vaticano, também levantou a questão dos riscos potenciais da inteligência artificial. Mas, para mim, o alerta mais pungente, o alerta mais lancinante sobre os perigos da inteligência artificial vem deste senhor, Geoffrey Everest Hinton, que acabou de ganhar agora o Prémio Nobel da Física, que trabalhava até recentemente no laboratório da Google em Londres, chamado DeepMind, e ele abandonou o emprego, dada a sua angústia. Vejamos o vídeo dele. Geoffrey Hinton. Geoffrey Hinton, Geoffrey Hinton. seen as the godfather of artificial intelligence, has quit his job at Google, warning of the dangers of AI. Does humanity know what it's doing? No. I think we're moving into a period when, for the first time ever, we may have things more intelligent than us. You believe they can understand? Yes. You believe they are intelligent? Yes. You believe these systems have experiences of their own and can make decisions based on those experiences? In the same sense as people do, yes. Are they conscious? I think they probably don't have much self-awareness at present. So in that sense, I don't think they're conscious. Will they have self-awareness, consciousness? Oh, yes. I think they will in time. And so human beings will be the second most intelligent beings on the planet. Yeah, but as soon as it gets really complicated, we don't actually know what's going on any more than we know what's going on in your brain. What do you mean we don't know exactly how it works? It was designed by people. No, it wasn't. What we did was we designed the learning algorithm. That's a bit like designing the principle of evolution. But when this learning algorithm then interacts with data, it produces complicated neural networks that are good at doing things, but we don't really understand exactly how they do those things. So one of the ways in which these systems might escape control is by writing their own computer code to modify themselves. And that's something we need to seriously worry about. Chegados aqui, vamos dar uma definição muito breve do que se entende por neurotecnologias. Neurotecnologias são dispositivos, sistemas, substâncias químicas e procedimentos
que de forma direta acedem, monitorizam, analisam, vaticinam e modificam o sistema nervoso por forma a compreender, influenciar, restaurar ou antever a sua estrutura, atividade, função ou intenções. Há múltiplos exemplos de neurotecnologias, eu vou dar aqui só 2. Neurotecnologias de diagnóstico, como o eletroencefalograma, a ressonância magnética, a tomografia por emissão de positrões, e as neurotecnologias de tratamento, os implantes cocleares para tratar surdez de origem central, a estimulação elétrica transcranial, que foi falada aqui por um dos colegas que me antecederam, e os neurofármacos, que são de todos os mais conhecidos. Eu calculo que nesta sala pelo menos metade das pessoas que aqui estão tomam neurofármacos. As neurotecnologias existem há mais de 50 anos. Nas últimas 3 décadas houve um grande progresso no que concerne às mesmas e tal progresso resultou e resulta de avanços em diversos ramos da ciência, nomeadamente da biologia molecular, da bioinformática e da nanotecnologia. Agora, vou passar para a segunda parte da minha intervenção, que é a parte explanativa, e é a parte que me trouxe aqui. O Comitê o CNEV organizou este ano um webinar dirigido a países africanos falantes de língua portuguesa e este webinar é uma das etapas de uma iniciativa da Unesco. A Unesco decidiu que era fundamental ser elaborada uma recomendação sobre a ética das neurotecnologias. Numa primeira fase, um comitê de peritos da Unesco elaborou o primeiro esboço da recomendação. Depois, houve e continua a haver recolha de contribuições à escala mundial. E, na sequência disso, no próximo ano, o Unesco irá levar à Conferência Geral da Unesco em 2025, portanto, no próximo ano, o documento final a ser eventualmente aprovado pelos governos de todo o mundo. E porquê esta preocupação da Unesco com a ética das neurotecnologias? Porque as neurotecnologias têm um impacto profundo na mente humana. As neurotecnologias têm o potencial de proporcionar uma considerável melhoria da saúde de indivíduos, de comunidades e da humanidade em geral, mas, quando usadas de forma indevida, intencionalmente ou não, podem proporcionar danos significativos à saúde das pessoas, das comunidades e da humanidade em geral. Por isso é imperativo que, no âmbito da bioética, a Unesco produza este documento. O objetivo, já foi referido pela Daphne aqui, da recomendação, é orientar o desenvolvimento e a utilização das neurotecnologias por forma a que elas sejam seguras, éticas e para o bem da humanidade, dos indivíduos, das comunidades, do ambiente, dos ecossistemas e por forma a prevenir dano às gerações presentes e futuras. Pronto, o webinar em que eu participei teve lugar no dia 2 de julho de 2024. Como disse, foi organizado pelo Conselho Nacional da Ética para as Ciências da Vida de Portugal. Nele participaram 14 especialistas, sendo 12 africanos e 2 de Portugal. Eu vou passar muito rapidamente a apresentar aquilo que foram as sensibilidades dos participantes no webinar em relação ao esboço de recomendação da Unesco. Quanto ao documento na generalidade, consideramos que era um documento bem elaborado, mas dada a sua extensão, tem quase 100 páginas, seria útil a inclusão no texto de um sumário executivo. Quanto ao capítulo 1, preâmbulo, nós manifestamos uma preocupação em relação à diversidade cultural existente no mundo. E considerando essa diversidade cultural, sugerimos que deve ser dado maior relevo a aspectos de natureza cultural e deve ser dado maior relevo a diferenças nos padrões educacionais, em particular nos países africanos. Em relação ao capítulo 2º do esboço da recomendação,
definições e escopo de aplicação, sugerimos a inclusão do conceito de incapacidade, porque muitas das doenças neurológicas que requerem a aplicação das neurotecnologias conduzem a uma incapacidade. Isso não estava bem patente no documento. Sugerimos a inclusão de outras neurotecnologias que lá não estavam, como a tomografia axial computurizada, a eletromiografia, a polissonografia, os potenciais evocados, e também sugerimos a inclusão de abordagens menos técnicas, como a neurofarmacologia e a psicologia, que lá também não estavam. Nós, africanos, notamos que, apesar de haver um esforço do Comitê de Peritos da Unesco, ainda notamos a pouca representação de alguns povos e minorias que fazem uso das neurotecnologias. Sentimos isso. Sugerimos que se substituísse a designação de dignidade humana por integridade humana, que é mais abrangente. E sugerimos a menção explícita à equidade, que é um assunto a que eu voltarei quando estiver mesmo a terminar a intervenção, com o objetivo de reduzir o fosso entre países desenvolvidos e países em desenvolvimento no que tange à pesquisa sobre as neurotecnologias. Devem ter reparado que a Daphne disse que 80% da pesquisa vem de 8 países. Entre 196 países que há no mundo, 8 países contribuem com 80%. Isto é uma inequidade terrível e alguém a tem que abordar. Depois, sobre o capítulo 4, Valores, Princípios e Direito, sugerimos que o texto seja mais claro no que concerne aos problemas éticos gerados pela origem das matérias-primas usadas nas neurotecnologias, assim como ao destino dado ao lixo eletrónico gerado pelas neurotecnologias. Estão a ver onde vai a nossa preocupação, não é? Vai-se ao chamado sul global buscar as matérias-primas, usam-se as neurotecnologias, depois o lixo volta para o tal de sul global. E nós pedimos que se dê atenção a estes aspectos. Propõe-se a eliminação da expressão terras e populações indígenas, por ser pejorativa, pelo menos no contexto histórico de Angola, e eu direi também de Moçambique, onde durante o período colonial a palavra indígena tinha a conotação de não civilizado. Nós somos muito sensíveis a isso. Mesmo que sejamos não civilizados, não gostamos que nos chamem indígenas. Sobre as áreas de ação, que é o capítulo 5º, sugerimos que se concretizem os conceitos de criança, adolescente, jovem adulto, idoso e velho. Os peritos escreveram criança, adolescente, jovem adulto, idoso e velho. E nós, os africanos, discutimos, mas qual é a diferença entre idoso e velho? Qual é a diferença entre adolescente e jovem adulto? Incluindo a faixa etária de cada grupo. E alertamos para o facto de que, no concernente às faixas etárias, os conceitos variam bastante consoante o país e a cultura. O que é idoso num país não é no outro, não é? Este parágrafo 99 foi um parágrafo que mereceu, e eu acho que deveria continuar a merecer, uma grande atenção por parte de todos nós. Constata-se que a exposição precoce e por longos períodos a telas e outros dispositivos eletrónicos é frequentemente prejudicial à saúde e contribui para aumentar os distúrbios cognitivos, emocionais e comportamentais em crianças, adolescentes e jovens adultos. Nós todos vemos o drama, não é? Juntam-se 5 amigos, vamos jantar juntos. Depois sentam-se na mesa e ficam... Estão a jantar juntos. E eu, por exemplo, que tenho netos, já estou com um problema. Tenho um neto de 2 anos que chega a casa, olá, avô, pega no... E acabou. Alguém tem que regulamentar isto. Isto não pode continuar assim. Estamos cada vez mais antissociais. Assim, se sugere a definição e implementação de regras saudáveis de utilização de tais dispositivos, recomendando-se a monitoria responsável de tais regras pelas famílias, em primeiro lugar, e outras entidades responsáveis, em particular os governos. Mas a situação não pode continuar assim. Nós estamos a ir num péssimo caminho, cantando e rindo.
Em relação ao parágrafo 103, sugere-se a criação e aplicação de legislação sobre os direitos das pessoas com deficiência no que concerne ao acesso às neurotecnologias. Isto também referido pela Daphne, mas a recomendação da Unesco não era suficientemente forte, do primeiro esboço. Em relação ao parágrafo 107, sugere-se que os Estados-membros da Unesco priorizem a implementação de políticas que garantam o acesso às neurotecnologias visando um envelhecimento saudável e ativo e que não agravem as desigualdades associadas ao contexto socioeconómico, que são reais neste momento, quer no chamado Norte Global, quer no Sul Global. O contexto socioeconómico é determinante no acesso às neurotecnologias. Estou quase a chegar ao fim. No que concerne às pessoas com deficiência mental, sugere-se que se concretize o conceito de ansiedade, que está lá, mas não está definido, e propõe-se a inclusão das seguintes expressões: transtorno de ansiedade generalizada, transtorno de ansiedade social, transtorno de pânico e agorafobia. Bom, isto transmite o facto de que muitos dos participantes no webinar eram neurologistas, não é? Então eles meteram lá a sua colher. Quanto aos parágrafos 183 a 195 do primeiro esboço, sugere-se a inclusão de um parágrafo instando os Estados-membros a estabelecerem programas de educação e capacitação contínua de médicos e de outros profissionais, não apenas da saúde, envolvidos nos diversos aspectos relacionados com as neurotecnologias. O texto, nós vimos que havia tudo isto e nós sugerimos que se eliminassem os parágrafos 111, que se referem aos robôs, 147, experimentação animal, e 218, gaming e videojogos, mantendo-se apenas a referência aos tablets, para não complicar muito. No último capítulo, já das implementações, temos várias sugestões. Primeiro, a criação de comissões de bioética a nível nacional ou institucional, onde elas ainda não existam. Há um grande déficit de comissões de bioética em países africanos. E eu tomei nota de um aspecto que foi referido aqui pela Daphne. Não deve haver ética só na saúde. A ética dos engenheiros, etc. Mas a África, a bioética é com os médicos. E temos que alargar o escopo. Segundo, regulamentação do uso intensivo de tecnologias de informação e comunicação nos sistemas educacionais. Quer dizer, fomos para aquele extremo em que o menino já não usa nem lápis nem papel. Só começa... E é preciso haver um equilíbrio. Volto aqui à equidade. Criação de um fundo que promova, quer a nível internacional, quer dentro de cada país, a equidade no concernente aos benefícios, pesquisa e implementação de iniciativas na área das neurotecnologias. Este assunto da equidade nos preocupou muito durante o webinar. As últimas sugestões. Criação pela Unesco de um comitê consultivo multidisciplinar para rever e atualizar periodicamente a definição e o escopo das neurotecnologias. E envolvimento de todos os setores e atores cujo trabalho se relaciona com seres humanos, como, por exemplo, a educação, a indústria, o comércio, a defesa e os meios de comunicação. Elaboração pela Unesco de uma estratégia de advocacia e comunicação, bem como de um plano de monitoria e avaliação. E avaliação periódica da problemática do custo versus benefício de qualquer neurotecnologia, como o Neuralink do Sr. Musk, a $40 mil por aparelho. Pelo menos Moçambique não vai lá neste século. A concluir, dentre todas as nossas preocupações, aquelas que avultaram foram duas. Uma, a problemática da diversidade cultural. Com o devido respeito por todos os presentes, nós sentimos que muitos documentos que ainda hoje são produzidos têm uma visão do Norte Global. Nós sentimos que não estamos abrangidos. E segundo, a problemática da equidade. A equidade no acesso, na utilização e na pesquisa sobre as neurotecnologias, aí se incluindo as questões de natureza ética. Muito obrigado pela atenção.
Muito obrigado. E as minhas desculpas por ter excedido o tempo. Foi um bocadito. Mas ninguém cumpriu, portanto, não há problema nenhum. Já agora, só dois, antes de passarmos ao debate, só dois comentários. O Dr. Paulo Ivo Garrido falou no Jean-Claude Van Damme e no Denzel Washington, certo? O Robocop é o Peter Weller e o candidato a Manchúria teve uma primeira versão dos anos 60 e que acho, salvo erro, era o Frank Sinatra. Vou arriscar. Não era? Pronto. É verdade. E já agora, acho bem que alguém avise o professor Noam Chomsky que faleceu. Não faleceu, não. Tem 95 anos, ainda não faleceu. Ainda não, está quase. Quer dizer, está mais perto do que estava ontem. Mas fora isso, pronto. Abrimos. Obrigado, professor. Foi, de facto, muito... Acho que, curiosamente, o resumo final, o Dr. Paulo Ivo Garrido basicamente fez, eram as duas questões que eu tinha, era a justiça e a equidade e a diversidade cultural, e também tinha outra, que tem a ver com a facilidade. É muito fácil regulamentar e proibir, entre aspas, coisas que são difíceis de fazer. Dou um exemplo da minha área, a clonagem. Toda a gente já ouviu falar na clonagem da ovelha Dolly, foi em 96. Nessa altura, se recordam, iam aparecer clones uns atrás dos outros. Toda a gente ia ser clonada. Não era o Cristiano Ronaldo que nós íamos clonar nessa altura, era o Figo. Depois ficámos com uma data de extremos e não sei que não defendiam, que eu também não sei que raio de equipe seria essa. Ora, a clonagem é difícil de fazer. Foi proibida, sim, está proibida, mas é difícil de fazer. Okay? E, portanto, é fácil proibir uma coisa que é difícil de fazer. E eu não vou explicar porque é a minha área. Esta eu conheço muito bem, é mesmo a minha área. A edição genética é outra. Essa é menos difícil de fazer. Como vimos, já na China já houve alguém que experimentou e tal. E esta parte aqui, eu vou arriscar que é... Tudo isto que nós tivemos aqui discutido, com o devido respeito, parece-me bastante fácil. Comparado com as outras que eu conheço. Okay? Isto para mim... preocupa-me um bocadinho. Por outro lado, preocupa-me a fronteira que o Albino ali pôs sem a pôr, mas é mais ou menos assim que eu a vejo. É os medicamentos versus suplementos. Os medicamentos, não sei se toda a gente sabe isto, têm que ter uma avaliação muito, muito rigorosa, se funcionam, se não funcionam, não sei o quê. Os suplementos, aqueles que aparecem nos anúncios às 3 da manhã ou lá no meio, não sei do quê, por aí, tem que provar, a única coisa que têm que provar é que não matam, não fazem mal, basicamente. E eu vejo um bocado este equilíbrio que o Albino estava ali a dizer, um bocado nesta perspectiva, sinceramente. É que não sei se sabiam isso, não tem que provar que funcionam, que restabelecem os ossos e que vos fazem ver melhor, não tem nada disso, só que não fazem mal. Pronto, é a lei que é assim. A mesma coisa para várias outras coisas alternativas também tem só tem que provar que não fazem mal. Isto é verdade. Estão aqui farmacêuticos, dois bastonários dos farmacêuticos que não me deixam mentir, certamente. Não sei se estão mais, peço desculpa, não os conheço todos. Ora bem, vários então, melhor ainda. Pronto, depois disto tudo, debate, perguntas, comentários, reflexões. Olha, um não membro do Conselho primeiro. Uma questão que eu ia... um comentário só breve. Eu, antes de mais, queria agradecer a todos os palestrantes. Foi uma tarde muito enriquecedora. Eu não trabalho especificamente nesta área da ética, sou neurologista, mas obrigatoriamente e inerentemente tenho que usar, e uso, a ética, espero usar diariamente. E durante a tarde toda eu pensei sempre no paralelismo destas tecnologias, efetivamente, com a farmacologia, porque nós temos um sistema de regulação muito apertado e muito exigente para todos os fármacos novos, com esse paradoxo que eu nunca entendi. De fármaco é toda a substância que é capaz de entrar no organismo, produzir efeitos, alterar a nossa fisiologia. E se os outros fármacos de venda livre também o fazem, não sei porque é que não são considerados também, e como sabemos têm muitos efeitos, têm depois efeitos secundários, pronto. Mas para as outras tecnologias não há este sistema de regulação tão apertado. Por exemplo, na FDA é sabido que é muito mais difícil fazer aprovar um fármaco novo do que um dispositivo novo, por exemplo. Eu nunca entendi porque é que isso acontece e...
Não, é um comentário e não sei se há aqui alguém que me pudesse esclarecer em relação a isto. Vamos escolher uma, duas, três. Muito obrigado. Gostava de agradecer muito ao professor Paulo Ivo Garrido a extraordinária comunicação que cá trouxe e a forma como apresentou e os comentários também que trouxe ao documento da Unesco e que, por certo, muito enriquecerão e muito melhorarão o documento e a sua versão final. Eu gostava de ouvir este ano os Prémios Nobel da Economia, os três, através de 2 livros muito conhecidos, mas as suas próprias posições públicas têm vindo a defender que os avanços tecnológicos que têm havido, e, portanto, perspectivam que os próximos também, designadamente a inteligência artificial, não têm revertido a favor das populações mais frágeis, mais vulneráveis, e têm contribuído, sim, para agravar as desigualdades. Ora bem, sendo o professor Ivo Garrido de Moçambique, tendo tido as responsabilidades de Ministro da Saúde, gostava de o ouvir. Isto parece ser uma evidência. Como é que isto pode ser mitigado, revertido, melhorado, este problema, que é um problema crescente e que, naturalmente, tende a ter cada vez maior dimensão, a agravar aquelas que já existem neste momento, não só dentro dos países desenvolvidos, mas a piorar o fosso entre os desenvolvidos e os em vias de desenvolvimento. Ouvi-o advogar ou defender um fundo da Unesco para garantir a equidade entre os países. Provavelmente esse caminho possa ser um caminho interessante aqui a desenvolver no mundo. Mas a verdade é que esta é a realidade que eles, através do Why Nations Fail and Power and Progress, os 2 livros mais evocativos destes 3 economistas, têm vindo a documentar e evidenciar esta não reversão a favor das populações mais frágeis dos avanços ecológicos que têm acontecido, que têm existido. Muito obrigado. Posso? Boa tarde, Pedro Fevereiro. A minha pergunta, eu agradecer as 2 comunicações, obviamente. Gostava de fazer uma pergunta ao Dr. Paulo Ivo, que tem a ver com as 2 últimas questões que colocou. E a primeira e aquela que me interessa ouvi-lo é sobre a questão da diversidade cultural. Eu diria que tenho uma percepção de qual é a intenção de colocar essa perspectiva. De qualquer forma, ficou-me algo aqui atrás quando penso naquilo que se pode denominar de ética cultural e se é tentar levar para essa vertente e essa perspectiva aquilo que é colocado em termos de observar a diversidade cultural. Não sei se me fiz entender. Muito obrigado. Mais uma e vamos ter que acabar com as... Okay. Peter Vilax para o Dr. Paulo Ivo Garrido. Disse que a $40 mil a tecnologia da Neuralink não vai estar disponível em África nem neste século. Ora, quando um produto, eu sou da indústria farmacêutica, quando um produto é introduzido, em 20 anos o seu preço baixa 2 ordens de magnitude. Portanto, o produto daqui a 20 anos vai estar muitíssimo mais barato. Há um problema, é que daqui a 20 anos haverá tecnologias 100 vezes melhores. Portanto, o problema da equidade, esse vai se manter, infelizmente. Era exatamente isso. Muito bem. Professor Paulo Ivo Garrido, quer responder a estas questões? Muito obrigado. Eu queria começar por agradecer as contribuições que foram feitas. Em relação ao senhor professor Maurício Barbosa, nós, pelo menos em África, temos consciência de que o problema da redução das desigualdades sociais é um problema endógeno. Tem que ser resolvido por um desenvolvimento harmonioso de cada sociedade. Quer dizer, a solução não está na ajuda externa.
A solução está em fazer uma análise do funcionamento das nossas sociedades, corrigir as deficiências que lá existem e só na base disso conseguiremos caminhar lenta, mas progressivamente para uma maior equidade. Há uma mudança que tem que ser efetuada dentro de cada sociedade, dentro de cada país. A contribuição à escala planetária é importante, mas a primeira responsabilidade é nossa, dentro de cada país. Em relação à questão do fundo da Unesco, bom, como eu digo, se nós arrumarmos a nossa casa, as contribuições de fora serão melhor utilizadas. Enquanto nós tivermos em África lideranças corruptas, que não se preocupam com os problemas de grande parte da população, que enriquecem de maneira desmesurada, toda a ajuda externa não vai resolver. Em relação à questão da diversidade cultural, nós entendemos que a cultura é aquilo que define uma comunidade. A cultura é tudo. É a maneira como falamos, a maneira como nos relacionamos, a maneira como nos vestimos. E aí há variações, por exemplo, em Moçambique, há muitas variações culturais do norte para o sul. Somos um país comprido. E alguns dos problemas que nós temos internamente em Moçambique é porque os do sul não entendem bem os do norte e vice-versa. Portanto, não há soluções meramente técnicas para os nossos problemas. Trata-se de mergulhar dentro do homem, do ser humano, compreender as suas idiosincrasias e, com base nessas idiosincrasias, trabalhar. É por isso que, para nós, um ponto fundamental da agenda política no nosso país é aquilo que nós chamamos de unidade nacional, mas unidade com respeito na diversidade. É interessante que, se visitarem o meu país, é muito fácil perceber se uma pessoa é do centro, do norte ou do sul, só pela maneira como a pessoa recebe um objeto. Eu, quando entrego um objeto a uma pessoa, se ela é do sul, ela recebe assim. Se é do centro, recebe assim. E se é do norte, recebe assim. Não falou, não disse nada. Isto é cultura. Não são seminários, não são palestras. É como nós somos. E enquanto todos aqueles que querem fazer política e desenvolvimento não mergulharem naquilo que são as características do ser humano, é muito difícil o desenvolvimento. Porque o desenvolvimento é mais uma questão de natureza política do que uma questão de natureza económica. Para terminar, quanto ao preço das neurotecnologias, a única coisa que eu posso dizer ao senhor é que, se eu for cristão, digo Oxalá. Se for muçulmano, digo Inshallah. Seja assim como diz. Muito obrigado. Muito obrigado. Posto isto, acho que dizem que eu tenho que encerrar. Eu acho que o professor Paulo Ivo Garrido já encerrou. E, portanto, não, há já agora, em relação às faixas etárias, há um comentário que eu também me esqueci de fazer. É que não é só as faixas etárias, o que é um idoso, é um velho. É como é que a gente encara em diferentes comunidades essas pessoas. Nuns casos com respeito, noutros casos como lixo não eletrónico. É, não é? Pois. É que isto também é cultura, e é uma cultura de... Ok, não, zen. Vou fazer zen, que é para não me irritar. Está bem? Que eu irrito-me muito. Mas depois acalmo. Pronto, muito obrigado a todos pela vossa presença. Obrigado à senhora deputada que está aqui presente e presidente da Comissão de Saúde do nosso Parlamento. Ia dizer Parlamento Europeu agora, de repente. Do nosso Parlamento. Muito obrigado, ilustre Ana Brunhosa. Muito obrigado, senhora Presidente Maria do Céu Patrão Neves, por ter promovido esta iniciativa. Obrigado também à Inês Godinho, que moderou a primeira sessão. Obrigado a todos os senhores conselheiros e conselheiras que participaram. Obrigado a toda a gente presente. E não vou dizer toda a gente, dizer toda a gente que esteve presente chama-se o vocativo. Quer dizer, as pessoas por ordem. Presidente, eu engano-me sempre. E, portanto, obrigado a todos e todas por terem estado presentes e até uma próxima. Esperamos que estes temas tenham sido interessantes e que este tema de certeza que não vai ficar por aqui.
Não vai mesmo. E daqui a nada, se fizéssemos isto para o ano, no encontro aqui do António, se calhar haveria muito mais coisas a discutir e coisas que já está, coisas nós dizemos, não, isso não é agora. E já estavam, e se calhar já estava em Moçambique e tudo. Já tinha